Dizer que a Audi não tem chance alguma em 2026 virou quase um reflexo automático em parte do debate público. O carro é tratado como um desastre anunciado, os pilotos como escolhas equivocadas e o corpo técnico como incapaz de competir em alto nível. Esse tipo de leitura, repetida à exaustão, soa forte, definitiva, quase confortável para quem observa de fora. Mas ela é, acima de tudo, simplista. E a Fórmula 1 raramente pune apenas quem é fraco. Ela pune, sobretudo, quem interpreta mal o cenário. Quando se olha com mais atenção, o projeto da Audi para 2026 revela menos fragilidade do que o discurso ruidoso sugere e muito mais zonas cinzentas do que certezas absolutas. A Audi entra na nova era não como uma equipe pronta, mas como uma operação em transição, e isso muda completamente o critério de análise. Existe uma diferença fundamental entre ser ruim e estar inacabado. O corpo técnico reunido pela Audi não é improvisado, pelo contrário, é composto por nomes experientes, com histórico sólido em projetos vencedores, ainda que carregue heranças estruturais que exigem ajustes profundos. Não se trata de incompetência, mas de adaptação forçada a um regulamento que redefine prioridades técnicas, energéticas e estratégicas ao mesmo tempo. Julgar esse grupo como terrível ignora o contexto industrial e político no qual ele está inserido. O mesmo vale para a leitura sobre os pilotos. Há um piloto experiente, acostumado a sobreviver em cenários adversos, e há um talento jovem tratado internamente como peça de futuro, não como solução imediata. Isso não é fraqueza, é um desenho de médio prazo. A Fórmula 1 já mostrou inúmeras vezes que duplas desse tipo não existem para vencer de imediato, mas para atravessar fases críticas de desenvolvimento. O erro está em esperar resultados lineares em um projeto que, por definição, será irregular no início. O cronômetro não mente, mas ele também não conta a história inteira de uma transição. É nesse espaço entre expectativa pública e realidade técnica que surge o debate mais interessante. A possibilidade de a Audi esconder alguma vantagem tecnológica virou combustível para especulação. Alguns analistas e até um ex-piloto levantaram a hipótese de que a fabricante poderia aplicar na Fórmula 1 conceitos já explorados com sucesso em outras categorias, especialmente no gerenciamento sofisticado de energia. A ideia parece sedutora porque toca exatamente no ponto mais sensível do regulamento de 2026, a dependência extrema da parte elétrica da unidade de potência. O novo motor divide-se de forma mais radical entre combustão interna e energia elétrica. A promessa é eficiência, mas o risco é óbvio. Com a eliminação da recuperação de energia via turbo e a dependência quase exclusiva da energia gerada pelos freios, surge a dúvida sobre a capacidade real de sustentar os 350 kW ao longo de uma volta completa. Se a energia não for suficiente, o carro perde potência, perde constância e compromete tanto voltas rápidas quanto disputas roda a roda. Esse cenário assombra todas as equipes, não apenas a Audi. É aí que entra a comparação com projetos fora da Fórmula 1. No ambiente extremo dos ralis de longa duração, a Audi desenvolveu sistemas híbridos capazes de manter geração de energia mesmo em condições adversas, utilizando o motor de combustão como parte ativa de um sistema de conversão energética. A lógica é engenhosa, quase elegante. Manter o motor trabalhando em rotações estratégicas para alimentar baterias e garantir potência elétrica constante resolve, em teoria, o problema central da nova Fórmula 1. O conceito existe, funciona e já foi validado em competição. Isso alimenta a narrativa de que a Audi teria uma carta escondida. O problema é que a Fórmula 1 não premia apenas boas ideias, ela premia ideias que cabem no regulamento. E o regulamento técnico é explícito ao proibir qualquer dispositivo que não esteja claramente definido para gerar ou coletar energia. A liberdade criativa termina onde começa a letra fria das regras. Não há espaço para um sistema externo ao que foi homologado, por mais sofisticado ou eficiente que seja. Nesse ponto, a teoria da vantagem secreta começa a perder força. Não porque a Audi não seja capaz de desenvolver algo assim, mas porque o ambiente regulatório simplesmente não permite. Isso não significa que todo o conhecimento adquirido em outras categorias seja inútil. Muito pelo contrário. O verdadeiro ganho pode estar no gerenciamento fino de energia, na forma como o software decide quando gastar, quando poupar, como suavizar perdas e como oferecer ao piloto ferramentas mais inteligentes de controle.
Há também ganhos indiretos em combustíveis, eficiência térmica e integração entre sistemas. Tudo isso é permitido, tudo isso é decisivo, mas nada disso cria a vantagem absurda que alguns imaginam. Cria, no máximo, uma base mais sólida para não errar tanto quanto os concorrentes. O risco de transformar essa discussão em fantasia é perder de vista o que realmente importa. A Audi não precisa de um truque genial para ser competitiva em 2026. Ela precisa sobreviver ao impacto inicial do regulamento, entender rapidamente onde perde energia, onde ganha eficiência e como sua estrutura responde à pressão contínua num ambiente novo. A diferença entre fracasso e progresso não estará em um dispositivo revolucionário escondido, mas na capacidade de tomar menos decisões erradas do que os outros num ambiente novo para todos. A grande armadilha é confundir expectativa com obrigação. A Audi carrega o peso de uma marca gigante, de investimentos vultosos e de promessas implícitas. Isso cria a ilusão de que ela deveria chegar vencendo. A Fórmula 1 raramente funciona assim. Projetos desse tamanho quase sempre começam vulneráveis. O julgamento apressado pode ser confortável, mas ele ignora o fato de que 2026 será um ano de sobrevivência estratégica, não de afirmação definitiva. E nesse tipo de cenário, quem parece fraco no papel pode acabar apenas sendo cauteloso demais para se expor cedo. No fim, a pergunta que permanece não é se a Audi tem uma tecnologia secreta capaz de distorcer o campeonato. A pergunta real é se ela conseguirá atravessar o caos inicial do regulamento sem comprometer o futuro do projeto. Porque na Fórmula 1, quando o regulamento muda, todos erram. A diferença está em quem erra menos e aprende mais rápido. A partir desse ponto, a discussão deixa de ser tecnológica e passa a ser estratégica, porque quando um novo regulamento entra em vigor, especialmente um regulamento que redefine a essência da unidade de potência, o jogo não é decidido por quem tem a ideia mais brilhante, mas por quem entende melhor os limites do que pode ou não ser feito. E a Audi, goste-se ou não do ritmo atual do projeto, não entra nesse cenário como uma iniciante ingênua. Ela entra como uma empresa acostumada a operar em ambientes altamente regulados, onde a criatividade sempre precisou conviver com restrições severas. Existe uma leitura equivocada de que a ausência de uma solução milagrosa automaticamente coloca a Audi em desvantagem extrema. Isso ignora um detalhe fundamental. Ninguém sabe de fato como o pacote completo de 2026 vai se comportar em condições reais. Simulações apontam tendências, mas a Fórmula 1 já provou inúmeras vezes que o papel mente quando confrontado com pista, temperatura, degradação e uso real de energia ao longo de um stint. A incerteza é generalizada. O problema é que algumas equipes conseguem esconder melhor essa incerteza do que outras. A Audi, ao estar chegando, não tem o luxo da narrativa consolidada. Tudo o que faz é amplificado. Qualquer atraso vira sinal de fracasso iminente. Qualquer cautela vira falta de ambição. Equipes estabelecidas erram com silêncio, estreantes erram sob holofotes. Isso distorce a percepção externa e alimenta análises extremas, como a ideia de que o carro será automaticamente péssimo ou que os pilotos não darão conta do recado. A realidade costuma ser menos teatral e mais cruel. Não se trata de ser bom ou ruim, mas de estar mais ou menos preparado para absorver erros inevitáveis. O regulamento de 2026 cria um ambiente onde a gestão de energia será o verdadeiro campo de batalha. Não apenas a geração, mas o uso. Quando gastar tudo em uma volta rápida? Quando sacrificar desempenho para garantir constância? Como equilibrar qualificação e corrida em um cenário onde a perda de energia elétrica pode significar segundos inteiros ao longo de uma volta? Essas decisões não são tomadas pelo motor em si, mas pelo conjunto de software, estratégia e entendimento do carro. E é exatamente aí que a experiência acumulada da Audi fora da Fórmula 1 pode fazer diferença, não como atalho ilegal, mas como maturidade de processo. É importante lembrar que a Audi não está sozinha nesse dilema. Todas as equipes terão que lidar com o fato de que a potência elétrica prometida não pode ser sustentável em todas as condições. Isso muda a forma de pilotar, muda a forma de atacar e muda a forma de defender posição. O famoso modo de ultrapassagem, tão celebrado em apresentações, pode se tornar um recurso raro, usado com parcimônia quase cirúrgica. Quem errar o momento de ativá-lo pode pagar um preço alto demais depois. Esse tipo de cenário favorece equipes organizadas, não necessariamente as mais agressivas.
Quando se observa a decisão da Audi de oferecer bônus por pontos, a leitura também costuma ser rasa. Isso não é sinal de desespero, é sinal de realismo. A equipe estabelece metas alcançáveis, reconhece o estágio em que se encontra e cria incentivos claros. Não é promessa de pódio, é compromisso com progresso. Num grid onde a diferença entre o 10º e o 14º pode ser mínima, pontuar com frequência significa estar vivo no campeonato. Significa validar conceitos, coletar dados reais e acelerar aprendizado. Isso ignorar é ignorar como projetos grandes realmente evoluem na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, nesse contexto, não é visto como salvador, nem como elo fraco. Ele é tratado como investimento. Isso muda completamente a dinâmica. O foco não está em extrair desempenho máximo imediato, mas em construir repertório. Quanto mais cedo ele entende as limitações reais do pacote, mais útil se torna no desenvolvimento. Isso vale mais do que algumas posições a mais em um domingo específico. A Fórmula 1 premia quem constrói entendimento profundo do carro, especialmente em eras de transição. A ideia de que a Audi poderia dar a volta por cima sem que ninguém perceba também revela um equívoco comum. Nada passa despercebido na Fórmula 1 por muito tempo. Se houver ganho real, ele será visto, copiado ou questionado. O verdadeiro diferencial não está em esconder, mas em executar melhor. Executar significa correlacionar dados de pista com simulação, reagir rápido a problemas e não se perder em promessas públicas. Até agora, o discurso da Audi tem sido mais contido do que se imaginava para uma marca desse porte. Isso não é acaso, é aprendizado acelerado. No fim, o maior risco para a Audi em 2026 não é técnico, é narrativo. É permitir que expectativas irreais moldem a leitura do projeto. Se o público espera vitórias imediatas, qualquer resultado sólido parecerá fracasso. Se a equipe entende que o primeiro ano é sobre sobrevivência estratégica, cada ponto conquistado ganha outro peso. Essa dissonância é perigosa, porque a Fórmula 1 não perdoa projetos que entram em pânico cedo demais. O desespero costuma custar mais do que a paciência. A Audi não entra em 2026 como favorita, isso é evidente, mas também não entra condenada. Ela entra em um território instável, onde todos tateiam no escuro, alguns com mais histórico, outros com mais pressão. O que vai separar quem afunda de quem se estabelece não será uma tecnologia escondida no deserto, mas a capacidade de atravessar o caos inicial sem perder coerência interna. Porque, no fim das contas, a Fórmula 1 continua sendo julgada pelo mesmo árbitro implacável de sempre. O cronômetro não liga para reputação, promessa ou teoria, ele apenas registra quem entendeu o jogo mais rápido. E é justamente aí que o debate ganha contornos mais desconfortáveis. Porque quando se observa a Audi de fora, existe a tentação de aplicar métricas antigas a um cenário que é completamente novo. Comparar o início do projeto com equipes que já atravessaram múltiplas mudanças de regulamentação é metodologicamente errado, mas emocionalmente fácil. O público busca referências conhecidas para julgar o desconhecido. O problema é que 2026 não oferece terreno firme para esse tipo de comparação. O que hoje parece fraqueza pode se revelar apenas uma escolha menos ruidosa em um ambiente onde o barulho costuma enganar. A Audi sabe que não pode ganhar 2026 no papel, ela precisa ganhar tempo. Tempo para entender como o carro se comporta quando a energia elétrica começa a se tornar escassa. Tempo para observar como os rivais lidam com os mesmos limites. Tempo para ajustar processos internos que ainda carregam a herança de uma estrutura menor, menos integrada, menos preparada para o ritmo de uma equipe de ponta. Esse tipo de ajuste não aparece em tempos de volta imediatamente. Ele aparece na redução de erros, na estabilidade operacional e na capacidade de reagir sem entrar em colapso. Existe também um fator político que raramente é discutido abertamente. A Audi não entra na Fórmula 1 apenas para competir, ela entra para permanecer. Isso muda o horizonte de decisão. Enquanto algumas equipes precisam apostar tudo em uma única temporada para justificar sua existência, a Audi trabalha com ciclos mais longos. Isso não significa acomodação, mas significa que sacrificar curto prazo em nome de estrutura não é visto internamente como fracasso automático, é visto como um investimento. E isso altera completamente a forma como riscos são calculados. O regulamento de 2026 favorece quem consegue pensar em sistema, não em componentes isolados.
Não adianta ter um motor potente se o gerenciamento de energia é ineficiente. Não adianta ter boa aerodinâmica se o carro não consegue sustentar potência elétrica em fases críticas da volta. Tudo está interligado de forma mais rígida do que nunca. Nesse cenário, soluções simples tendem a falhar. O que funciona é integração. E integração é algo que a Audi entende como grupo industrial, mesmo que ainda esteja aprendendo a aplicá-la no contexto específico da Fórmula 1. O ceticismo em torno do projeto também ignora um ponto importante. A Audi já aceitou que não existem atalhos claros. Ao contrário do que muitos imaginam, isso é uma vantagem. Equipes que acreditam ter encontrado a solução perfeita cedo demais costumam ser as que mais sofrem quando a realidade de pista contradiz a teoria. A Audi, até agora, tem operado com discurso contido, evitando promessas grandiosas e tratando cada avanço como provisório. Isso não empolga, mas protege. Em um ambiente volátil, proteção é um ativo estratégico. Quando se olha para o grid de 2026, é provável que o campeonato comece com um embaralhamento maior do que o público espera. Diferenças de performance podem variar drasticamente de pista para pista, dependendo do perfil energético, do traçado e até das condições climáticas. Nesse tipo de campeonato, consistência pode valer mais do que picos de desempenho. Pontuar regularmente, mesmo sem brilho, pode significar terminar o ano à frente de projetos que pareciam mais rápidos, mas se perderam tentando corrigir problemas estruturais em pleno campeonato. É nesse ponto que a Audi pode surpreender, não pela genialidade de uma solução proibida ou por uma vantagem escondida, mas por cometer menos erros grosseiros. Parece pouco, mas não é. A Fórmula 1 moderna é um jogo de perdas mínimas. Quem perde menos energia, tempo e foco tende a sobreviver melhor às primeiras temporadas de um ciclo técnico. A Audi parece consciente disso, ainda que essa consciência seja interpretada externamente como falta de ambição. O maior desafio será lidar com a pressão externa quando os resultados não vierem rapidamente. A narrativa de fracasso é sedutora, fácil de vender e difícil de conter. Internamente, a equipe precisa blindar seus processos dessa pressão. Decisões tomadas para agradar expectativas imediatas costumam cobrar juros altos mais adiante. A história recente da Fórmula 1 está cheia de projetos que se perderam tentando provar algo cedo demais. No fim, 2026 será menos sobre confirmar quem é bom e mais sobre revelar quem é resiliente. A Audi não chega como favorita, mas também não chega sem terrões. Ela entra em um território instável, onde todos tateiam no escuro, alguns com mais histórico, outros com mais pressão. O que vai separar quem afunda de quem se estabelece não será uma tecnologia escondida no deserto, mas a capacidade de atravessar o caos inicial sem perder coerência interna. Porque, no fim das contas, a Fórmula 1 continua sendo julgada pelo mesmo árbitro implacável de sempre. O cronômetro não liga para reputação, promessa ou teoria, ele apenas registra quem entendeu o jogo mais rápido.